Olá pessoal, é lá de Holanda, corretor de imóveis aqui, escritor de 63 livros e também jornalista, né? A gente está falando das eliminatórias sul-americanas, né? Até no vídeo anterior a gente vinha falando das eliminatórias em todo mundo. Falamos da Europa, depois falamos da América do Sul, né? Tivemos um outro vídeo também que a gente falou aí de outros campeonatos de futebol. Agora a gente vai falar das eliminatórias asiáticas, né? Que elas começaram, na verdade, em 2019, né? Mas devido ao coronavírus, né? Em 2020 a gente teve as partidas aí adiadas, né? Então houve um adiamento por conta da Covid-19. As eliminatórias asiáticas, na verdade, já aconteceram metade dos jogos, das fases de grupos, né? São 8 grupos com 5 equipes, né? Dando um total de 40 países. E para vocês entenderem o regulamento, classifica o melhor de cada grupo, 8, né, naturalmente, e os 4 melhores segundos, ou seja, as 4 equipes que ficarem em segundo com a melhor posicionamento vão para a fase final, 8 mais 4, 12. E nessa fase final, né, serão divididos em 2 grupos de 6. E desses 2 grupos de 6, os 2 melhores vão para a Copa e os terceiros lugares se enfrentam. O vencedor vai para uma repescagem. Então podemos ter 4 ou 5 vagas na Ásia. A Ásia, que eu considero aí o continente, hoje, ela passou a África, na minha opinião. Ela é, talvez, aí depois da Europa, América do Sul e da CONCACAF, a 4ª região mais forte, né? A África caiu muito, né? Quem era a África nos anos 90, né? E anos 2000, da década de 2010 para cá, eu considero aí a Ásia que está evoluindo muito. Está formando times aí competitivos. Mas mesmo assim, ainda está no nível bem abaixo. Eu acho que não é nem que a Ásia evoluiu, a África caiu, né? E vamos lá aos grupos, né? Eu até anotei aqui para lembrar de todos, né? No grupo A, a gente tem aí a Síria liderando com 15 pontos e a China com 7. Os outros países estão ali, a Filipinas também com 7 brigando. E Maldivas e Guam só completam o grupo, são aquelas seleções mais fracas. A Síria, vale a gente lembrar, ela abriu 8 pontos, faltando, né, o retorno, 5 jogos, 5 rodadas, né, 4 jogos. É muita coisa, 8 pontos para você tirar em 4 jogos é muito difícil. Eu acredito que a Síria vai passar. Vale lembrar que essa geração da Síria quase foi a última Copa do Mundo, ou seja, independente da guerra, eles estão muito focados nisso. Foi uma pena até a parada do coronavírus, porque com certeza atrapalhou, porque a seleção da Síria estava num ritmo muito forte. Não estão jogando em casa devido aos problemas lá da guerra e tal. A China é um país que a gente está há muito tempo esperando, ela já participou da Copa de 2002, mas a gente está esperando, e ela não vem aquela evolução, né? Estão investindo nos times, e seria importante para o continente asiático que a China virasse uma potência do continente. Ela ainda não conseguiu se firmar, não tem título de Copa da Ásia, não tem ainda mais de uma Copa do Mundo, mas de qualquer forma eu acredito que a China, o objetivo da China agora não é nem passar a Síria. Eu acho que a Síria já vai para a fase final. O objetivo da China é tentar pelo menos ficar entre os melhores segundos, porque seria uma catástrofe a China sair nessa fase ainda, né? E as Filipinas eu não acredito. Acho que essa pontuação aqui das Filipinas foi mais porque pegou Maldivas e Guam. No grupo B, que eu não concordo, né? A Austrália disputar eliminatórias pela Ásia, eu acho que a Austrália, cada um no seu galho, né? Deveria disputar pela Oceania mesmo. Até para ter a rivalidade Austrália e Nova Zelândia. Mas ela está na Ásia, acho que desde 2010, né? É a 4ª eliminatória. A Austrália está liderando com 12 pontos. Aqui sim nós temos uma disputa muito boa. Kuwait e Jordânia tem 10, né? A Austrália, vale lembrar, já disputou aí 5 Copas do Mundo, né? De 74, 2006, 2010, 2014, 2018. E a seleção do Kuwait disputou uma Copa do Mundo nos anos 80, agora me falhou a memória, creio eu que foi 82. A Jordânia nunca disputou, mas é um país muito forte na região do Oriente Médio. E nós temos Nepal e Taiwan. Então, Austrália 12, Kuwait e Jordânia 10, nada está definido. Tudo pode acontecer aí até o final dessa eliminatória. Por quê? A Austrália já está com um time já uma queda dos últimos seleções australianas. O Kuwait e a Jordânia sempre tiveram equipes medianas, principalmente a Jordânia deu uma subida boa nos últimos anos e sempre foi uma equipe bem perigosa. Então acredito que aí a disputa vai ser até o final, né? O grupo 3 é interessante, porque o Iraque ele só participou de uma Copa do Mundo em 86
E ele não vinha jogando em casa, né? Tinha o problema lá da guerra, desde a da época dos atentados de 11 de setembro. Só que ano passado o Iraque voltou a jogar em casa, depois de muitos anos, né? Com torcida, né? E ficou essa expectativa, né? Só que logo em seguida que eles fizeram uma partida, ou foi duas, teve o coronavírus. O Iraque em casa está com 11 pontos, o Bahrein está com 9, o Irã, apesar de ter um jogo a menos, que seria o grande favorito, foi aí a última Copa do Mundo, o Irã tem 6 pontos. Então, aqui a disputa também vai ser boa. Hong Kong e Camboja completam o grupo. Eu acredito que o Iraque tem grandes chances, principalmente se acabar essa questão do coronavírus, com a vacina, voltando a jogar com o público. Bater o Iraque lá no Iraque não vai ser fácil. O Bahrein está por ali, o Bahrein sempre fica no quase, né? 2006 ficou no quase, 2010 também, fica na repescagem, vai sempre... Mas uma hora vai chegar a hora do Bahrein. E o Irã é sempre uma potência, né? A gente vê o Persépolis, por exemplo, o clube do iraniano, está na final da Champions League Asiática. Porém, o Irã vai ter que tirar essa diferença aí de 5 pontos para o Iraque, né? E existe a rivalidade dos dois países que transcende o futebol, né? Olha, vai ser difícil aqui, tanto a vaga direta quanto a vaga na repescagem. O problema para o Irã e para o Iraque é que, como é um grupo muito equilibrado, a tendência é você perder pontos. Então, você perder pontos até contra Hong Kong, que é uma equipe fraca, mas não é tão fraca quanto as outras. Então, você perder pontos pode você não ficar entre os melhores segundo lugares, né? Então, eu acredito que o Iraque aqui, junto com o Irã, são os favoritos. Eu ainda acho que o Irã vai se recuperar. E o Bahrein, eu acho que ainda não vai ser dessa vez. No grupo 4, a gente tem a disputa aqui entre Uzbequistão, 9 pontos, né? Arábia Saudita, 8, Singapura, 7, Iêmen, 5 e só a Palestina que está sem chances. Eu não acredito no Iêmen, né? Não acredito em Singapura, eu acho que Singapura vai ficar por ali, deu até uma evoluída. Acho que a disputa vai ser entre Uzbequistão e Arábia Saudita, né? A questão que Singapura está disputando aí é pelo menos uma vaga na repescagem. O Uzbequistão é um país que tem tudo para ser uma potência no continente, porque vem da descendência lá da União Soviética, né? Então, a seleção do Uzbequistão já várias vezes ficou no quase para ir com a Copa do Mundo. Então, eu acho que a equipe uzbeque tem tudo, só que sem ser planejamento, organização, sempre fica no quase, né? E a Arábia Saudita? A Arábia Saudita, ela teve na última Copa do Mundo, mas ao contrário dos anos 90, 2000, que a Arábia Saudita tinha até um time bom, essa geração saudita até agora não apareceu ninguém, assim, nenhum jogador, destaque e tal. É mais o conjunto. Então eu acho que a Arábia Saudita corre risco sim. A equipe do Uzbequistão está evoluindo muito, né? Então essa disputa entre os dois vai ser até o final. Vale lembrar que a Arábia Saudita participou da Copa de 94, 98, 2002, 2006, né? Foram 4 Copas seguidas e retornou em 2018. A gente falou do Irã, o Irã participou em 78, depois ele voltou em 98, aí foi a 2006 e 2014, né? No grupo E, né, o quinto grupo, nós temos o Catar disputando, esse grupo já está definido. O Catar disputando, mas o Catar já está classificado para a sua primeira Copa do Mundo, porque é o país sede. Ele está disputando só por questões de competitividade. E o Oman, que é uma equipe super tradicional da região do Oriente Médio, já está classificado, então, para a fase final. Afeganistão, Índia e Bangladesh, não acredito, já estão praticamente eliminadas. A Índia é um país que poderia evoluir no futebol, está criando um campeonato competitivo, mas ainda está muito lento esse processo. O grupo 6, a gente tem o Japão, super favorito, né? Não tem mais o Honda, né? Mas tem jogadores aí que estão jogando nos principais times europeus. Aí nós temos a disputa entre Quirguistão, Tadiquistão, Mianmar e Mongólia. Mianmar e Mongólia são os mais fracos. O Quirguistão e o Tadiquistão são equipes que descendem aí também da União Soviética, então são países que podem ali tentar pelo menos um segundo lugar. O problema é que tanto o Tadiquistão quanto o Quirguistão estão perdendo pontos entre eles. E isso aí pode fazer falta para ficar entre os melhores segundos. O Japão, acredito que, até pela distância já na classificação, deva classificar tranquilo. O grupo 7, o penúltimo grupo, nós temos o Vietnã. Esse grupo é interessante. Esse grupo 7 e o grupo 8, na minha opinião, são os mais equilibrados, né? O grupo 7 porque o Vietnã está com 11 pontos, a Malásia está com 9, o Vietnã tem até tradição na região, a Malásia já não tem tanta tradição, mas está com 9, a Tailândia tem 8,
E o Emirados Árabes Unidos, que seria o favorito, tem 6. A Indonésia, que poderia evoluir no futebol, já participou de uma Copa do Mundo como Índias Orientais Holandesas, em 1938. A Indonésia, que poderia ter uma tradição no futebol, tem 0. Não consegue realmente evoluir na parte do futebol. Então tem 4 times por uma vaga e uma vaga na repescagem. O Vietnã nunca foi a uma Copa do Mundo, já sediou aí Copa da Ásia. A Malásia também nunca foi a uma Copa do Mundo. E a seleção da Tailândia, ela tem uma certa tradição, porque o seu time, o Thai Farmers Bank, né, nos anos 90, ganhou 2 Champions League asiáticas. A Tailândia já sediou Copa da Ásia. A Tailândia, normalmente, os principais jogadores acabam jogando em alguns times importantes da Ásia, né? E o Emirados Árabes Unidos foram à Copa do Mundo de 90. Eles adoram futebol, os times lá são tradicionais. O Al Ain, por exemplo, já ganhou o Champions League asiático. Então, essa disputa deve ser boa até o final. Só que a expectativa é que o Emirados Árabes venha a reagir e que a Malásia venha a cair, porque a Malásia tem um time bem abaixo. Mas Vietnã e Tailândia podem fazer frente a Emirados Árabes e surpreender nessa eliminatória aí. E o último grupo está tendo até uma surpresa, né? O Turcomenistão está com 9 pontos. A Coreia do Sul, o Líbano e a Coreia do Norte estão com 8. É muito interessante esse grupo, pessoal, porque esse grupo aí, você tem a Coreia do Norte, que foi a 2 Copas do Mundo, 66 e 2010, e a Coreia do Norte ela é muito forte na região. Aí você tem a Coreia do Sul, super tradicional, está com um jogo a menos, a tendência é que a Coreia do Sul deva passar esses adversários, e tem jogadores aí importantes como o Son, do Tottenham, né? Então ninguém imagina a Coreia do Sul fora da Copa do Mundo mais, né? A Coreia do Sul, desde a Copa de 86, quando ela foi para a sua segunda Copa do Mundo, a outra tinha sido 54, ela participou de todas as Copas. Então, para você ter uma ideia. Agora, a surpresa não é nem o Líbano. O Líbano com 8 pontos, o Líbano é um país como a Jordânia, é um país tradicional da região. Tem times tradicionais ali que disputam competições asiáticas, né? A grande surpresa é o Turcomenistão. O Turcomenistão com 9 pontos está surpreendendo. Num grupo que só tem uma equipe fraca, né? Que seria o Sri Lanka. Então, o que acontece? Vai sobrar um aí. Quem poderá sobrar? Coreia do Norte e Coreia do Sul, na teoria, seriam os 2 favoritos. Mas o Turcomenistão e o Líbano estão de olho. Então, a gente chega à conclusão que na Ásia nós temos aí Japão, Coreia do Sul, como sempre, estão num patamar acima. A Austrália no segundo patamar. E no terceiro patamar vem ali China, Coreia do Norte, Arábia Saudita. A Arábia Saudita caiu muito, né? Mas existem forças emergentes como Vietnã, Turcomenistão, Tailândia, equipes que estão se destacando, a Síria, né? E que podem vir até a conseguir a classificação para a Copa. O Iraque, né? O próprio Irã, que está até num patamar ali, vamos dizer, de Japão e Coreia, eu considero. Então, tudo pode acontecer nessas eliminatórias. Espero ter clareado um pouco, para vocês entenderem um pouco como está a situação na Ásia. Os próximos vídeos a gente vai falar da CONCACAF, né? Da África e da Oceania. Valeu, pessoal!